Somente crer, tudo é possível, somente crer, somente tudo é possível. Pai Celestial, bondoso e precioso Senhor Jesus Cristo, não conseguimos expressar a alegria que está em nosso coração de ter a Tua presença em nosso meio. E como somos agradecidos também por aquele dia no Calvário, pelo sangue derramado por cada um de nós, Senhor. Por isso te louvamos, por isso te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Venha abençoar o teu povo uma vez mais com a tua palavra, Senhor. Venha curar os enfermos, Senhor. Venha salvar o perdido. Nós nos entregamos em tuas mãos, Senhor Jesus. Amém. Para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Vocês amam o pastor Clenoir? Amém. Amém. Eu também amo muito ele. E amo cada um de vocês. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo falar aos irmãos. E eu reconheço que muitas vezes eu tenho pressa de entregar a mensagem, porque isso está no coração, eu quero entregar logo, mas eu peço que os irmãos tenham paciência comigo, me entendam. Amém. Eu faço o melhor para que vocês sejam abençoados. Amém. Podem abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 35. Estão todos bem? Amém. Graças a Deus. Vocês encontraram a Escritura? Amém. Amém. Nós vamos ler do versículo 8 a seguir. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Amém. Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, esta é a tua palavra, Pai. Amém. Agora vivifica ela, Pai. Que seja lançada ao coração dos meus irmãos aqui, Pai, e seja recebido, Pai, de bom grado, para que, Senhor, possa crescer e dar frutos esta palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, concede, Pai, pois pedimos isso em teu nome. Amém. Assentai-vos, irmãos. Podem ficar à vontade. Eu estava meditando e veio muito forte em meu coração aquela escritura que Jesus disse antes de partir, que
um pouco mais e o mundo não me verá. Mas vós vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Amém. E se você colocar um pouco de atenção no que Jesus disse, é um dos privilégios que nós temos. No caminho para cá, eu e o pastor Clemoil estávamos conversando como é bom nós sermos crentes, sermos cristãos, porque nós temos um privilégio que o mundo não tem. Jesus disse, o mundo não me verá, porque não me conhece, mas vocês me conhecem. Amém. Nós temos o privilégio de conhecê-lo. Amém. Glória a Deus. Você entende isso? Amém. Que não é para todos. Mesmo quando ele veio em carne, quando o Verbo se encarnou, quando ele esteve na terra, ele não foi recebido. Ele não foi conhecido pelo seu próprio povo. A Bíblia diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas ele providenciou, ele proveu um caminho para que eu e você o conhecêssemos, tivéssemos condição de recebê-lo. Amém? Amém. Graças Amém. a Deus. Tem uma escritura que eu quero citar, que está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A minha meditação era o seguinte, aonde estava eu, irmã? Aonde estava você? Nós estávamos perdidos. Nós precisávamos ser salvos. Como nós cantamos o hino antes, me achaste chorando lá nas trevas. Me resgataste do barro. Amém. Aleluia. Essa era a nossa condição, antes de termos o Salvador na nossa vida. Glória a Deus. Deus, Ele quis ser o nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Aleluia. Deus maravilhoso. Ele olhou para mim e para você. Ele não temeu dar a vida por nós, mesmo reconhecendo tudo o que iríamos fazer. Cada pessoa que nós faríamos sofrer, porque nós não podemos mentir para nós mesmos, irmãos. Muitas vezes nós erramos e agimos errado com as pessoas. Isto gera um sofrimento. E Deus, Ele é amor. Ele ama a todos. Amém. Deus não tem alegria no sofrimento dos outros. E mesmo nos conhecendo, aquela cruz não impediu o amor dele por nós. Ele olhou para a irmã e disse, vale a pena. Amém. Eu quero ser o salvador dela. Mesmo que custe o meu sangue. Amém. Foi o que ele fez. Derramar sangue. Amém. Porque o sangue de animais não podia tirar o meu e o teu pecado, o nosso erro. A Bíblia diz, aquele que conhece o bem e não faz, deixa de fazer o bem, comete pecado. Não é somente transgredir as leis de Deus, fazer aquilo que o mundo acha errado, ou que o meio cristão diz que é errado. Deixar de fazer o bem também é pecado. Isso que quero dizer. Mas Deus, Ele olhou para cada um de nós e disse, eu serei o salvador dele. Amém. Graças a Deus. Eu vou redimi-los. Obrigado. Como diz aqui, os remidos andarão por ele. Por esse alto caminho que Isaías estava falando. Ele estava apontando um caminho natural. Mas o natural é um tipo do espiritual. O pastor estava dizendo hoje, nós não estamos aqui para ficar aqui. Nós estamos aqui de passagem. É apenas o momento em que vamos estar aqui, vivendo aqui. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é a Nova Jerusalém. Amém. Graças a Deus.
É a Sião que vem de Deus, a cidade que vem de Deus, que está preparada para o seu povo. É o novo céu e a nova terra. Este é o nosso lugar. Aleluia. E você não pode duvidar disto. Você tem que tomar isso como uma promessa sua. Glória a Deus. Você tem que juntar toda a fé que você tem e chamar essa promessa para a sua vida. Amém. E viver conforme essa promessa. Viver conforme o que Deus te chamou para ser. Um representante de Sião. Aleluia. Ele disse para Pilatos: eu sou o rei dos judeus, mas o meu reino não é daqui. O meu reino é eterno. A terra mesmo não tem, ela tem um princípio, ela não é eterna. Deus criou, Deus disse, haja, e aquilo respondeu à palavra de Deus, e veio à existência. Mas Deus é eterno, o seu reino é eterno, e Ele nos prometeu um lugar neste reino. Mesmo nós estando nas trevas, a Bíblia diz que comunhão existe entre luz e trevas? Nenhuma. Não pode haver trevas, não pode haver o escuro quando a luz dessa sala se acende. Assim é. Se nós estivermos em trevas, a luz de Deus tira tudo isso. Mas você tem que ir à presença de Deus. Você tem que ir pelo caminho que te leva a essa luz. E Deus, Ele provê um caminho para isso. Este alto caminho, santo caminho, é Ele mesmo. É o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse, irmão Fernando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não há Deus como nosso Deus, irmão, que cuida do seu povo, que cuida dos seus filhos. Você imagina, irmã Michele, o cuidado de Deus de prover para você um caminho de volta para a sua casa. Ele sabia que um dia você teria uma vida, e que você desejaria voltar para casa, porque isso está dentro de nós. Há um fundo clamando em voltar para casa. Aleluia. Mas se Deus não tomasse a cruz, o que seria de nós? O nosso caminho era em direção à perdição, às prisões eternas, para Satanás e seus anjos. Se Deus não tivesse derramado o seu sangue. Na mensagem, há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. No parágrafo 55, o irmão Brana disse o seguinte: e Cristo, o justo, teve que morrer, a fim de produzir vida eterna pelo seu sangue, doando sua célula de sangue, para que pudesse nos dar a vida eterna. Este é o caminho provido por Deus. Amém. Quando você olha para isso, a palavra provido, o que ela significa? Prover algo para alguém é você providenciar algo que ela necessita, algo que é necessário para ela. E também significa socorro. E Deus, Ele é o nosso socorro. Por que Deus precisou providenciar um caminho? É o que eu estava falando há pouco. Porque nós não temos condição própria para sermos salvos. Não temos condição própria de chegarmos a Deus, aonde Ele está. Não temos condição, uma capacidade própria de pagar o preço pelo nosso pecado. Mas Deus tinha essa capacidade.
E ele proveu um cordeiro perfeito, que tirou todo o nosso pecado. Ele mesmo é o nosso cordeiro. Cristo é a nossa Páscoa. E quando nós cremos nesse sacrifício, então o nosso pecado é perdoado. E Deus já não olha mais para isso, não olha mais para mim ou para a sua capacidade, as falhas que você tem. Deus não olha mais para isso. Deus está olhando para o sangue daquele cordeiro perfeito. E quando ele vê o sangue, não há mais condenação. Não há mais preço a ser pago. Ele já pagou o preço. E você tem que viver baseado nisso, crendo nisso. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Você tem que se manter no caminho que Ele proveu. Amém. O caminho que Deus proveu, Ele é perfeito. Deus, a única coisa que Ele não pode fazer é falhar. Então, se você seguir o caminho que Ele proveu para você, você vai chegar lá. Não vai faltar nada para você. Se tão somente você confiar nele. Aquele filho pródigo, ele saiu da casa do seu pai. Ele tinha tudo o que ele precisava lá. Seu pai provia tudo para ele. As roupas, um lugar para morar, a felicidade, porque prover não envolve só material, é um sentimento também. O homem como provedor do lar não é somente o sustento financeiro, mas é a harmonia, é as conversas, é a atenção, é a disciplina, é a intercessão daquele sacerdote do lar. É a proteção. E tudo isso o pai do filho pródigo providenciava para ele, eu tenho certeza disso. E então, um dia aquele filho pródigo decidiu ir embora. Deixou o caminho do pai e foi trilhar o seu próprio caminho. Ele achava que era bom ir para o mundo, estar ali no mundo. Eu estava ouvindo uma mensagem, nem tudo que reluz é ouro. Parece bom, mas e se aquilo não vem de Deus, não é bom. Há caminhos que para o homem parecem bom, mas Deus que conhece aquele caminho sabe que é morte. E morte é distanciamento de Deus. Então aquele filho pródigo foi no caminho, no seu próprio caminho, e derreteu tudo que ele tinha. Mas um dia ele se lembrou, na casa de meu pai, eu tenho melhores condições. E eu quero voltar para lá, nem que seja no lugar mais simples que tiver lá. Se tiver um celeiro lá, dormir junto com as vacas, com os bois, que seja, mas quero voltar para lá. Porque isso seria melhor do que a condição que ele tinha, que era no meio dos porcos, sujo, sem ter o que comer. Ele precisou se arrepender. E este caminho de Deus, ele exige de nós um arrependimento. Ele nos encontrou nas trevas, chorando, e nos deu uma oportunidade. Agora, a nossa parte é nos arrepender e obedecer, e seguir o seu caminho. Glória a Deus. Pois o caminho que Deus proveu não é da nossa maneira, mas é da maneira que Ele disser que é. E isto é a sua palavra. Você pode observar, você pode fazer um teste. Se você inclinar o seu coração, a cada passo você buscar ouvir a voz de Deus,
você vai ver como o caminho é mais leve. Você é mais feliz, você prospera quando você decide ouvir a voz de Deus para todas as decisões. Aleluia. Glória. O irmão Brana disse que você deveria orar a cada decisão. Para cada coisa você deveria dirigir uma oração a Deus. Conversar com Ele. E tem coisas, irmãos, que Deus não precisa falar. Ele já disse na sua palavra. Por isso você deve ler a sua palavra. A Bíblia diz que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Estava ali, mas eles não queriam aquilo. É como você ter uma doença e você ir até o médico e o médico te dá um remédio. E lá está escrito, não, este remédio realmente é para a tua ferida. Mas se você não tomar aquele remédio, que efeito ele vai fazer? Como você vai melhorar? Então os teus problemas, eles são resolvidos com a palavra de Deus. Amém. Porque você está caminhando para casa. Você não está caminhando para ficar com este mundo. Porque este mundo vai perecer. E não é isso que Deus quer para ti, irmão. Ele veio para salvar. Ele veio buscar as suas ovelhas que estavam desgarradas. Ele é o nosso pastor, Ele nos ama. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus não deseja que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e sejam salvos. Amém. Graças a Deus. E o tempo em que estamos vivendo, irmão, nós devemos ter consciência de que tempo nós vivemos. No espiritual, as pressões que o mundo nos causa, a pressão dos ricos, o materialismo, conquistar as coisas. Você pode, entre o meio tempo em você ser um cristão, você dar mais energia em conquistar riquezas e bens e esquecer o reino de Deus, que é o principal. Porque ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. Amém. Amém. Aleluia. Somente esteja atento à voz, porque você é uma ovelha de Deus. E Ele é o teu pastor. Ele disse, as minhas ovelhas me conhecem, me ouvem, ouvem a minha voz. Delas sou conhecido. Outro dia eu fui com o meu pai dar alimento para as ovelhas que ele tem. E como é difícil quando elas encontram alguém que não é conhecido. Eu era desconhecido para elas. Elas seguiam só o meu pai. E se eu ficasse um pouquinho mais à frente ali junto com ele, elas já paravam o caminho. Mas se eu fosse para distante, então elas iam atrás dele. Porque elas confiavam nele, não em mim, que era um estranho. Assim nós somos perante o mundo, irmãos. Nós confiamos na palavra de Deus e não na palavra que o mundo nos dá. Aos jovens, que a bebida é uma diversão, é uma alegria. As festas, a droga, é um momento para você aproveitar, para você curtir de verdade a vida. Não ouça essa voz. Ouça a voz da palavra que diz, sede santo, porque eu sou santo. O teu Deus é santo, meu jovem. Seja santo também. Aleluia. Glória a Deus. E lembre-se, quando ficar difícil, a força dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele não vai te deixar. Glória a Deus. Ele está com você todos os momentos. Você pode deixá-lo, mas ele não te deixa. Glória a Deus. Assim é para cada um de nós. Nós temos que manter uma comunhão com Deus. Porque não sabeis o dia nem a hora que ele vem. E pode ser qualquer dia desses. Ou então Deus te chamar antes dele vir. E você está pronto? Você tem que responder isso no teu coração. E ser sincero com Deus.
Deus providenciou um caminho pelo seu sangue. Sempre comece por aí, irmão. Sempre creia no sangue. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder. Amém. Aleluia. É fácil. Muitas vezes a gente vir até a igreja. Tem momentos que não é fácil. Mas quando se torna fácil vir à igreja, é porque o inimigo está nos empurrando numa outra ponta e nós não estamos vendo. E você precisa identificar aonde isso está, onde está o teu problema. Aquilo que está te afastando de Deus. De ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E quando você identifica isso, quando identificamos isso, nós temos que usar o poder que há no sangue de Jesus Cristo. E nós temos que nos afastar disto. Porque o nosso lugar é perto. É na presença de Deus, do nosso Pai. Porque você pode ter amigos, amigas, colegas, que podem chegar com uma cara muito alegre para você. Mas ela esconde uma intenção. Ela vai mentir para você. Não digo no nosso meio cristão, mas fora, no mundo em que vivemos. Nós devemos amar e respeitar as pessoas, mas devemos ter cuidado para não dar ouvidos a quem não devemos dar ouvido. Porque tem pessoas que sabem esconder as intenções. E você não sabe realmente o que ela quer de você. E geralmente o mundo ele quer se aproveitar de você. O diabo fez isso lá no Jardim do Éden. Ele queria tirar a eternidade de Adão e de Eva. E Eva deu ouvidos para ele. Mas ela não sabia. Mesmo eles sendo perfeitos, deram ouvidos. Por isso nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece bom é verdadeiro. Mas Deus, ele nunca vai mentir para você. Ele disse, o Espírito da verdade estará com vós. E ensinará todas as coisas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a verdade. Não tem condição de Deus mentir para você. Então somente confie nele. Amém. Quando um viajante ele quer sair de onde ele está, digamos que nós vamos fazer uma viagem em grupo. Nós vamos até uma igreja. Vamos dizer lá no Pastor Flávio, lá no Rio Grande do Sul. Nós sabemos o nome da cidade, mas não sabemos o trajeto. Nunca fomos para lá. Viajantes. Nós somos viajantes nessa terra. Peregrinos, forasteiros. São coisas que podemos dizer de nós mesmos em relação ao Espírito. Porque o nosso lugar não é aqui. Amém. Nós estamos voltando para casa. Como você é capaz de traçar uma rota se você não tem um mapa para ver por onde percorrer o caminho? Se você usar o GPS do celular e você não tem a internet para começar, ele não te dá um ponto de partida para você chegar aonde você quer. Então você precisa saber aonde você está. Em que condição você está? Você está na palavra? Naquilo que o ministério tem falado? Naquilo que a Bíblia te diz? Este é o teu ponto de partida. E você segue caminhando. O nosso destino ele já não é mais a igreja do Pastor Flávio, mas é a eternidade. Amém. Oh, aleluia. E Deus provê um caminho para a eternidade. Amém. Ele é o caminho. Glória a Deus.
nós temos que olhar para este caminho. Tem um salmo que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Se você sair aí, você vai ver as placas sinalizando. A palavra de Deus mostra tudo isso. As dificuldades, as tentações. A Bíblia te mostra, é um manual. Talvez os jovens nunca viram um mapa, mas o meu pai, quando viajava, ele não tinha o GPS ainda. Ele tinha que ir para o Chile. Ele usava um mapa. E naquele mapa ele tinha uma legenda do lado. Talvez na escola vocês viram isso. Assim é a Bíblia para nós. A Bíblia não é somente um livro. Não é somente uma obrigação sua. Mas ela é um condutor do caminho. Ela dá luz para o caminho. Se você decidir ir por uma direção, porque o mundo te mostra muitas direções, mas só há uma direção. Esta é Jesus Cristo. Amém. Aquele hino que diz: a vida me mostrou muitos caminhos. Eu tinha muitos caminhos para ir, para seguir. Podia ter ficado lá, até o fim. Mas eu precisei escolher. E você também precisa. Quando você vê que a sua vida espiritual está desalinhada, você já não entende mais, você está confuso. Deus está te avisando que você precisa mudar. Você desviou a rota em algum momento e você precisa voltar para não ir para o lugar contrário. Porque imagine que o céu, ele é para frente. Você tem que tomar a palavra de Deus e seguir adiante, marchar adiante, e não para trás, porque o mundo está lá atrás. E o espírito do diabo é isso hoje, é nos enganar, mostrar algo que parece Deus, parece como Deus. Talvez um pregador denominacional apareceu para você e você tenha escutado aquilo. Mas tome cuidado. Volte. Ouça o mensageiro que Deus enviou. Glória a Deus. Este é o alimento para os nossos dias. Amém, Jesus. Porque a fé para o rapto está nas mensagens. Amém. Nós devemos ler a Bíblia e orar para ter o amor de Deus dentro de nós. A Bíblia mesmo diz: se não temos o amor dentro de nós, nós não amamos o irmão. E como vamos ter comunhão aqui se não amamos uns aos outros? Se não perdoamos uns aos outros? É necessário você liberar um perdão, muitas vezes. Porque eu erro, você erra também. E é um tempo em que nós precisamos ter unidade. Unidade é concordar em uma única coisa. No meio do povo de Deus, não pode ter diferenças. Não pode haver marcas. Porque o irmão Brana diz que um risco de caneta, aquele peso, qualquer coisa que você tiver contra o irmão, tira você do arrebatamento. E você quer perder o arrebatamento? Você decidiu por esse alto e vivo caminho. Talvez você não tinha conhecimento dessa escritura, desta profecia, que viria Jesus Cristo e um novo caminho, um caminho de volta para o lar. Seria possível. Mas você decidiu por ele quando você disse: eu aceito Amém. Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Você fez um compromisso ali. E você tem que perseverar nesse compromisso, mesmo que seja difícil.
E mesmo que você sinta vontade de parar, mesmo que o irmão não dê o testemunho que deveria dar, siga caminhando. Mesmo que a família não te entenda, mesmo que o familiar te aborreça, te entristeça, não haja da maneira que você espera, siga caminhando. Amém. Aleluia. Porque isto é entre Deus e você. Se o teu trabalho não vai bem, ore a Deus, mas não deixe isso te afastar de Deus. Tem que estar separado estas coisas. Você não tem que olhar para essas coisas, você tem que olhar para a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não vai falhar. Aleluia. Glória a Deus. Cristo é a sua própria palavra. Ele é a palavra. Deus se expressou. Por isso Ele é o caminho. Por isso você tem que olhar para Ele, a sua palavra. O Espírito Santo está aqui para fazer isto funcionar. Pode haver muitos livros por aí que te dão um conhecimento intelectual, edificam o intelectual. Mas isso é uma edificação espiritual, é diferente. É bom que você tenha conhecimento da palavra de Deus, mas muito melhor é que você viva ela. E para viver ela você precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz: nem só de pão vive o homem, não viverá, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Por isso você tem que estar atento ao que Ele te diz. Não só no domingo, não só na quarta-feira, não só no dia do culto, mas a cada momento. A Bíblia nos adverte, o nosso condutor nos adverte, o manual está dizendo: o inimigo está ao redor, bramando como leão, buscando quem pode tragar. No momento em que você vacilar, no momento em que você der uma abertura, ele vai agir. Eu estava conversando com uma tia minha hoje, as dificuldades que ela enfrenta. O inimigo, ele estuda. Na guerra é importante você estudar contra quem você está pelejando. E leve isso como uma estratégia. Saber que o inimigo está tentando contra mim. Porque não pense que o inimigo não é real. Ele está contra você. Mas ele já perdeu. Amém. Ele não pode te tocar. Se você manter os olhos na promessa e for obediente. Porque quando o Espírito de Deus está em você, Satanás não pode te tocar. Amém. Não pode tocar nos seus. Na sua família, não pode. Porque você está posicionado na palavra. Na rocha das eras. Aleluia. Satanás e seus demônios respeitam. Eles sabem quem é o nosso Deus. Quanto nós, irmãos, mais ainda. O quanto Ele tem mostrado o seu cuidado e o seu amor por nós. Se Ele não nos amasse, Ele podia simplesmente deixar a gente ir para o caminho que a gente estava indo, para a perdição. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas receba, tenha a vida eterna. Amém. Amém. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam esperando, não um dia, não 2 dias, até que, eles estavam esperando até que do alto fossem revestidos do poder. Nós não temos um dia programado para o arrebatamento, para o rapto. Você está esperando? Aqueles discípulos mostraram que estavam esperando.
Eles estavam lá, não importa quanto tempo passasse. Eles estavam esperando até que viesse. Se manteram firmes até que viesse. Assim é para nós, nos manter firmes até que Ele venha. Amém. Amém. Aleluia. Até que Ele venha nos levar de volta para casa. Ele prometeu que viria. Amém. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir isso. E eu oro para que Ele nos encontre fiel também. Amém. Fiel, ser fiel no nosso andar, no falar, no agir. Eu quero ser fiel, Senhor, em todo momento. Nós temos que seguir um caminho. Nós temos que batalhar a boa milícia da fé, como disse Paulo. Se você não está batalhando, estava acontecendo algo errado. Talvez Satanás tenha te feito de bobo e você nem percebeu ainda. Mas esteja perto de Deus o suficiente para isto não acontecer. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele a quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Queira estar mais perto de Deus. Aquele altar da oração que está quebrado. Talvez você nem ora mais. Talvez seja só a oração do alimento. Quem sabe você desperta e levanta e já vai para o trabalho. E esquece de Deus durante o dia. Não quer nem saber. Mas as promessas estão aqui, fiéis. E o seu comportamento com Deus, como é? Vamos pensar um pouco. As virgens nécias, as prudentes, elas dormiram. Mas as prudentes tinham um azeite de reserva. Quer dizer, elas estavam buscando. O que isso é para nós? Cuidar do nosso azeite, a nossa comunhão com Deus, o preço que Ele pagou para que tivéssemos comunhão de volta. Por isso nós somos carentes dessa provisão de Deus, por isso que é necessário Deus ter provido um caminho para nós. Porque Adão e Eva perderam a eternidade. E isso veio para nós como herança. Mas Deus deu um caminho de volta. Ele cuidou de mim e de você. Amém. Provendo um cordeiro perfeito. Para que o nosso pecado não afastasse Ele. Para que Ele pudesse habitar em nós. Não houvesse pecado em nós. Aleluia. E nós guardássemos a sua palavra. Ele disse, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Minhas palavras são espírito e vida. E aquele que me ama, guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos e nós seremos um. É o desejo de Deus, ser um conosco. Amém. O prazer de Deus é ter comunhão contigo, comigo, com todos nós. Filhos seus, povo seu. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Valorize. Não esqueça de Deus. Fiquem de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Feche os olhos, por favor. Santo é o Senhor. Nós estamos diante do Deus que sonda os corações. Neste momento eu quero que você deixe Ele te mostrar aonde está a falha na comunhão. E seja muito sincero e transparente com Deus. Se você tem esquecido de conversar com Ele, talvez você só tenha chegado a Ele para pedir e pedir e pedir e pedir de novo. Deus não quer isto. Deus não é um supermercado, uma lista de compras.
Ele é um amigo. Ele é um Senhor. Ele é o nosso Salvador. E Ele quer ser íntimo. Conforme você vai conhecendo uma pessoa, você se torna íntimo dela. Deus te conhece. Deus sabe o que você enfrenta dia após dia. Mas Ele quer que você chegue na simplicidade, como se fosse uma criança chegar ao pai e contar: Pai, tal coisa aconteceu comigo hoje. Embora ele saiba, o anseio, o desejo de Deus no coração dele é ouvir você falar. É ouvir você conversar com ele, com intimidade, de maneira simples. O nosso Deus é grande, mas Ele é muito simples. Foi simples demais para a teologia compreender, para o mundo aceitar. Nas Escrituras aqui estava dizendo: nem o louco erraria o caminho. Quer dizer, aquele que não tem entendimento. Escola. Você não precisa disso para ter comunhão com Deus. Você precisa de um coração quebrantado e humilde, reverente. Fale com Deus. Acerte o que precisa ser acertado. Aquele propósito que você fez com Deus e abandonou. Decida se você vai continuar com aquilo ou se você vai retirar diante da presença de Deus. Porque Deus, Ele não descarta as coisas que você fala. Ele considera. Deus te ama. Se você deseja entregar a vida a Ele, levante sua mão. Se você quer perdão da parte de Deus, fale, confesse o que é que precisa de perdão. Pense em Deus. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora junto com a Tua igreja. Eu os considero a Tua noiva, Senhor. Pedindo que o Senhor nos perdoe, Pai, das nossas muitas falhas que cometemos contra o Senhor. E das vezes que agimos de forma ignorante e que não atentamos para a Tua voz, querendo nos conduzir para um lugar melhor, para uma vontade, um plano melhor. Nos perdoa, Senhor, e nos encoraja a seguir em frente, porque o inimigo ele vai tentar frustrar tudo isso. Ele não quer nossa felicidade, mas nos dá coragem, Senhor, para enfrentar isto, seguir caminhando como valentes. Enche o Senhor com o Teu Espírito Santo, concedendo a força para caminhar e observar a palavra. Sela esta palavra nos corações deles, Senhor. Em tudo eu peço que o Senhor os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Estou seguindo a Jesus Cristo,
Este caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. Atrás do mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não. Atrás não volto, não. Atrás não volto, não. O Brana conta uma história. Quando ele casou, ele disse: vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou ir para a lua de mel e vou caçar um urso e um cervo para ter comida para o verão. Vocês lembram dessa história? Nos Estados Unidos podia caçar. E ele foi com a sua esposa a uma cabana de um caçador e deixou ela acampar debaixo da aba daquela cabana. E ele, caçador, sabe como o pescador também é, aquela sina, né? E não aguentava mais, estava coçando os dedos, ele dava um tiro num cervo e ele saiu. E ele disse que ele foi, começou a seguir ao rastro de um urso e foi, e ele achou que estava seguindo um bom caminho. Mas a neve veio e tampou todo o rastro. E quando ele conseguiu matar um cervo lá, alguns quilômetros do acampamento, ele disse: agora eu vou voltar, porque senão a esposa, né, Meda, vai ficar desesperada. Ela nunca viveu no mato, ela não sabe como viver. Estava frio, ele disse, amarrou o cervo, pendurou, amanhã eu volto aqui e levo ele. E começou a voltar, mas ele achou que ele estava no caminho de volta, mas ele não estava. Ele disse que ele andou um pouco e ele disse: a direção é para cá, e começou a andar. Daqui a pouco ele estava exatamente onde ele tinha matado o cervo, se deparou com o cervo pendurado na árvore. Ele disse: não, mas eu sei o caminho, eu vou andar pelo caminho certo, agora sim, agora eu vou. Ele disse que ele foi, e daqui a pouco ele estava de novo exatamente onde ele matou o cervo. Porque ele disse: eu sei, eu consigo, eu sou meio índio, ele disse, eu não vou me perder. Mas quando ele disse: eu estou perdido, não tenho mais o que fazer, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Ele disse que Deus abriu as nuvens e mostrou a montanha Hurricane para ele. Ele disse: muito obrigado, Senhor, agora eu vou seguir o caminho. Ele foi seguir o caminho e encontrou a sua família, a sua esposa. Assim também, irmãos, nós temos os nossos do outro lado. E Deus nos deu um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a sua palavra. Caminhe por ela. E nós vamos chegar lá. Nós temos nossos familiares, eu tenho tios, eu tenho irmãos que foram ganhados pela graça de Deus, estão me esperando. Eu estou indo para lá. Aleluia. Mas não estou seguindo o meu caminho, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. Querido Deus, dá-nos a graça de sempre estar olhando para Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa salvação, e caminharmos por este bom caminho que nos levará à Tua presença. Ajude cada um de nós
e guia nossos passos e que possamos ser sensíveis ao Teu doce Espírito Santo. Abençoe Teus filhos, dê a cada um uma boa noite, proteja e dê um bom descanso, Pai, e que todos tenham um bom final de semana. Lhe agradecemos pela Tua palavra e que ela possa produzir em nós um bom fruto, Senhor, seguindo este caminho. Leve agora cada um em paz aos seus lares e dê saúde ao Teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, Deus seja.